lugar, para que o teu nome venha a ser glorificado nessa noite, ainda mais. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Aleluia! Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, amém? Amém! Graças a Deus, estamos felizes nesta noite poder estar com os amados irmãos para juntos louvar o nome do Senhor, nosso Deus. Quero nessa noite convidar os amados irmãos para abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Quero nessa noite externar meus sinceros agradecimentos aos amados obreiros do Senhor que nos confiou para estarmos aqui nessa noite para a ministração. Louvar a Deus nessa noite pela vida do meu amigo, irmão, companheiro, servo de Deus, Warden. Deus abençoe, servo de Deus. Em primeiro lugar, amados, eu sempre quando eu tenho a oportunidade de estar com meu amigo Warden, eu gosto de falar isso. Eu comecei a fazer missões com 17 anos de idade. Comecei a viajar solteiro, com 17 anos de idade, para fazer missões. Me converti em 98, logo já comecei a fazer a obra de Deus, viajando, pregando a palavra. O primeiro lugar onde eu fiz missões foi lá onde nosso amado Warden morava. Foi o primeiro lugar onde eu tive a primeira experiência missionária. Para mim é sempre uma honra estar junto com esse servo de Deus, uma pessoa que me abençoou muito na hospedaria, ali ainda quando ele morava ali, fiquei muito tempo, praticamente morei na casa dele, né? Praticamente meus irmãos, né? Bem como a sua abnegada esposa, nossa irmã Neuzeli, uma pessoa também serva do Senhor, pessoa que tem sido uma bênção na vida do nosso amado irmão Arthur. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todos os amados obreiros, pastores que estão presentes. Amado, você crê que Deus tem uma palavra para você essa noite? Olha para o seu irmão e fala assim: Deus. Fala para o seu irmão: Deus tem uma palavra para o seu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Glória a Jesus. Vamos estar tomando como base nesta noite o texto base, que é o versículo 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Que diz assim a palavra de Deus: Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Repita assim comigo: Deus não faz acepção de pessoas. Poder sentar. Quero falar essa noite. Quero chamar a sua atenção essa noite. Eu quero falar aqui essa noite sobre os desafios da obra missionária. Quero tematizar essa mensagem nessa noite com esse tema: o desafio de missões. Amados, confesso aos irmãos que quando foi me passado esse tema, esse texto bíblico, eu me alegrei, porque esse texto que nós lemos nesta noite, ele, de fato, ele é uma realidade no Novo Testamento, no que se refere à obra de missões. Quando nós lemos esse texto, vem à minha mente agora um texto dito por Paulo na carta que ele escreve aos Coríntios, aonde ele vai dizer que Deus, ele trata com aproximadamente 3 tipos de povos na terra.
Deus, ele trata com os judeus. Deus, ele trata com os gentios. E Deus, ele trata com a igreja. Logo, Deus tem em vista esses três tipos de povos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos entender que o primeiro missionário nas páginas veterotestamentárias foi Deus. Quando Adão e Eva caíram no Éden, Deus foi atrás de Adão. Não foi Adão que foi atrás de Deus. Ao pecarem contra o Senhor, saindo da dispensação da inocência, passando para a dispensação da consciência, Eva e Adão, ou Adão e Eva, eles pecam contra Deus, eles perdem a comunhão, eles perdem a intimidade com Deus. Deus os lança fora do jardim, o lar original que Deus havia feito para o homem, aquele lar cheio de alegria, cheio de harmonia. Agora ele é perdido por causa de um ato pecaminoso. Se nós continuarmos lendo, nós vamos entender que Deus, ao ver que o homem caiu, ao ver que o homem perdeu a sua intimidade com ele, Deus não lança o homem fora, Deus não deixa o homem de lado. A Bíblia vai dizer que Deus, ele começa a redigir com as suas palavras. E eu sempre falo uma coisa, que Deus foi o primeiro missionário no Antigo Testamento. Se nós lermos a Bíblia em Gênesis capítulo de número 3, versículos de número 15 e 21, nós temos ali pelo menos duas promessas, ou por que não dizer uma promessa e uma profecia em uma única expressão. Quando nós lemos o versículo de número 15 do capítulo 3 de Gênesis, Deus, ele faz uma promessa de redenção, e nesta promessa ele fala daquele que nasceria para esmagar a cabeça da serpente que havia ludibriado Eva e derrubado-a. No versículo 21, Deus, ele faz veste de peles de animais e veste o casal. Nessas duas referências bíblicas, nós temos aqui a obra missionária iniciada. Deus dá a iniciativa da obra de missões. No versículo 15, ele fala que a serpente seria derrotada através da morte do corpo de Jesus, que seria efetuada no Calvário. No versículo 21, ele já mostra esta profecia cumprida no próprio livro de Gênesis, onde ele mostra o homem sendo vestido. O homem que estava nu, agora ele foi vestido. Aquela veste de pele que Deus faz representa as vestes de salvação que Deus traria no Novo Testamento através da morte de Jesus Cristo no Calvário. Porque a Bíblia fala em Deuteronômio, e Moisés ratificou, e ele falou que Deus levantaria um profeta no Novo Testamento que seria maior do que ele. No versículo 14 do capítulo 3 de João, no Novo Testamento, Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado no Calvário, para que todo aquele que olhar para ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu retrocedo para o versículo de 16, eu entendo o seguinte, que Deus, ele mostra essa promessa cabalizada, quando ele fala o seguinte, que ele havia amado o mundo de tal maneira, que havia dado o seu filho. Aquele filho ali, era exatamente aquela promessa do capítulo 3, Deus está trabalhando em missões. Aqui eu entendo uma coisa interessante, Deus, ele está trabalhando, ele está mostrando. Se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai entender o seguinte, que Deus, ele começa a tratar com a nação de Israel. Deus não dá depressa uma mensagem de salvação. Ele começa a trabalhar com a simbologia no Antigo Testamento. Ele começa a trabalhar com os tipos, com as figuras, com a sombra, com as alegorias. Ele vai mostrando através de sinais indiretos a pessoa de nosso Senhor, que seria a peça central no Novo Testamento, que traria a salvação para a nação de Israel. É bem verdade que quando Mateus e Marcos escrevem o seu livro, notem que nos dois livros vai aparecer a genealogia de Jesus Cristo. Se você ler Mateus, a genealogia. Se você ler Marcos, você vai ver que ele começa como um evangelho. Se
você lê o livro de Lucas, novamente a genealogia. Mas se você lê o livro de João, capítulo 1, versículo 1, não vai ter genealogia. Se você lê João, não vai ter a iniciativa dele, porque Mateus mostra a iniciativa dele como filho de Abraão, Lucas mostra a iniciação dele como filho de Davi, e também o maior do que Adão, ou segundo Adão. Mas quando nós lemos João, capítulo 1, a referência vai dizer: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória revelada no Filho de Deus. O que eu aprendo aqui essa noite? É que Deus está mostrando o seguinte: que os 4 evangelhos juntos vai sintetizar a obra missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregador, porque se você ler o Antigo Testamento, você vai entender que Jesus, ele é a peça central no que se refere à salvação. Vamos aqui dar uma olhada rápida, uma cronologia rapidinho aqui, para a gente entender isso aqui melhor. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós vamos entender que em Mateus, Jesus tem as suas mensagens sendo pregadas. Quando você lê Marcos, você tem os milagres dele. Quando você lê Lucas, você tem as parábolas dele. Mas quando você lê João, você vê ele como Deus alcançando o homem que caiu. O que eu aprendo aqui? É que o evangelho de Mateus começa na terra, está na terra, na horizontal. O evangelho de Marcos está na terra, na horizontal. O evangelho de Lucas está na terra, na horizontal. Mas quando você vai para João, não é mais na horizontal, não é mais na terra, agora é na vertical. Capítulo, irmão do céu, para nos ajudar aqui. Se você olhar, você vai perceber que enquanto Mateus começa na terra, enquanto Marcos começa na terra, enquanto Lucas começa na terra, João, ele começa no céu. Aleluia. Enquanto Marcos aponta a natureza humana dele, enquanto Lucas aponta a natureza humana dele, enquanto Mateus aponta a natureza humana dele, João já vai apresentar a sua deidade divina. Aleluia. Alcançando o homem que caiu. Houve uma necessidade de um Salvador. Sim, meus irmãos, se não houvesse a promessa, não teria o Salvador. Notem aqui comigo essa noite, se nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos entender o seguinte: se não houvesse a promessa de Deus, se o homem caísse e Deus não fizesse promessa, o homem continuaria caído. Se o homem continuasse caído, o diabo prevaleceria. Se não tivesse promessa e Adão caísse, ele permaneceria eternamente em pecado. Se Adão permanecesse eternamente em pecado, não teria promessa de salvação. Se não tivesse promessa, não teria até mesmo o segundo Adão que substituiria o primeiro. Se não tivesse a promessa, se Adão caísse, Deus não intervesse na história, a humanidade continuaria em pecado. Se a humanidade continuasse em pecado, não teria a aliança de Deus para Noé. Se não tivesse aliança com Noé, não teria a promessa de salvação para a humanidade. Se não tivesse aliança de Noé, não teria aliança com Abraão. Se não tivesse aliança com Abraão, não teria aliança com Davi. Se não tivesse aliança com Davi, não teria a promessa do Messias que viria. Se não tivesse sacerdote, não teria o sacrifício. Se não tivesse sacrifício, não teria cordeiro. Se não tivesse cordeiro, não teria sangue. Se não tivesse sangue, não teria tabernáculo. Se não tivesse tabernáculo, não teria bacia de lavatório. Se não tivesse bacia de lavatório, não teria altar de incenso. Se não tivesse altar de incenso, não teria altar do holocausto. Se não tivesse altar do holocausto, não teria o caminho. Se não tivesse o caminho, não teria a porta. Se não tivesse a porta, não teria o tabernáculo. Se não tivesse sacerdote, não teria profeta. Se não tivesse profeta, não teria profecia. Se não tivesse profecia, a Bíblia se fecharia. Se a Bíblia se fechasse, o homem ficaria distante da mensagem. Se não tivesse Bíblia aberta, não teria o livro do Gênesis. Se não tivesse o livro do Gênesis, não teria salvação em Êxodo. Se não tivesse Êxodo, não teria Levítico. Se não tivesse Levítico, não teria número. Se não tivesse número, não teria o capitão em Deuteronômio. Se não tivesse Deuteronômio, não teria Juízes. Se não tivesse Juízes, não teria Ruth. Se não tivesse Ruth, não
teria Samuel. Se não tivesse Samuel, não teria reis. Se não tivesse reis, não teria crônica. Se não tivesse crônica, não teria até mesmo Esdra. Se não tivesse Esdra, não teria a mensagem da lei. Se não tivesse Neemias, não teria Jó. Se não tivesse Jó, o rei não se levantaria. Se o rei não se levantasse, não teria pastor no Salmo. Se não tivesse Salmo, não teria provérbio. Se não tivesse provérbio, não teria Eclesiastes. Se não tivesse Eclesiastes, não teria um noivo em Cantares de Salomão. Se não tivesse Cantares de Salomão, não teria Isaías. Se não tivesse Isaías, não teria o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se não tivesse Isaías, não teria Jeremias. Se não tivesse Jeremias, não teria Ezequiel. Se não tivesse Ezequiel, não teria Daniel. Se não tivesse Daniel, não teria o quarto homem da fornalha. Se não tivesse Daniel, não teria Joel. Se não tivesse Joel, não teria a promessa do derramamento do Espírito Santo. Se não tivesse Joel, não teria até mesmo Obadias. Se não tivesse Obadias, não teria Malaquias. Se não tivesse Malaquias, não teria Mateus. Se não tivesse Mateus, João Batista não pregaria. Se João Batista não pregasse, não teria o livro de Marco. Se não tivesse Marco, não teria o servo fiel. Se não tivesse Marco, se não tivesse o servo fiel, não teria o homem perfeito em Lucas. Se não tivesse o homem perfeito em Lucas, não teria João até para apresentar aquele que veio para cumprir a salvação. Se não tivesse João, não teria Atos dos Apóstolos. Se não tivesse Atos dos Apóstolos, não teria história da igreja. Se não tivesse história da igreja, não teria pregação. Se não tivesse pregação, não teria o livro de até mesmo de Romanos. Se não tivesse Romanos, não teria justificação. Se não tivesse Romanos, não teria Coríntios. Se não tivesse Coríntios, não teria graça. Se não tivesse Gálatas, não teria o fruto do Espírito. Se não tivesse Efésios, não teria armadura. Se não tivesse Filipenses, não teria a fortaleza de Deus para homem caído. Se não tivesse Colossenses, não teria o cabeça da igreja. Se não tivesse 1 Tessalonicenses, não teria aquele que arrebataria a igreja. Se não tivesse 2 Tessalonicenses, o anticristo prevaleceria. Se não tivesse 1 Timóteo, a graça não se manifestaria. Se não tivesse 2 Timóteo, não teria coroa da justiça. Se não tivesse Tito, não teria a graça de Deus que se manifestaria a todos os homens. Se não tivesse Hebreus, não teria o Cristo superior. Se não tivesse 1 Pedro, não teria a coroa de glória. Se não tivesse 2 Pedro, não teria o bom pastor. Se não tivesse 1 João, não teria o nosso advogado. Se não tivesse 2 João, não teria a nossa saúde. Se não tivesse 3 João, a heresia prevaleceria. Se não tivesse Judas, Cristo não voltaria com seu santo. E se não tivesse Apocalipse, não teria o Rei dos Reis. Se não tivesse Apocalipse, não teria o Senhor dos Senhores. Se não tivesse Apocalipse, não teria a raiz de Davi. Se não tivesse Apocalipse, não teria aquele que foi morto e levantou. Se não tivesse Apocalipse, não teria o selo aberto. Se o selo não fosse aberto, a humanidade continuaria chorando. Se o 7 selo não fosse desatado, o diabo venceria a guerra. Mas graças a Deus que tem Jesus, tem promessa, tem João, tem Cordeiro, tem leão da tribo de Judá, tem obra missionária em evidência. Quem acredita nisso, levanta a mão. Adora ele esta noite, porque tem obra missionária. Quem pediu irmão para me retorno aqui no altar para mim aqui, por favor, um pouquinho de retorno aqui no altar. Aleluia. Dá um pouquinho de retorno para mim aqui, irmão, deixa eu ver esse altar aqui, por favor. Aleluia. Olha para cá, irmã. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou entender que a Bíblia Sagrada, ela vai mostrar nas suas entrelinhas quem foi de fato o Filho de Deus. Aleluia. A Bíblia vai mostrar claramente que a obra missionária é uma obra de desafio. Toda a Bíblia Sagrada vai mostrar categoricamente que a Bíblia toda é um livro missionário. E o primeiro desafio que eu quero falar aqui essa noite, para adiantar por causa do horário, o primeiro desafio que eu quero falar aqui essa noite é o desafio de orar. Esse é o primeiro desafio de uma igreja militante na obra de missões. É o desafio de oração. Aleluia. Se você não sabe, a oração, ela é uma chave principal para uma igreja que opera da obra de missões. Aleluia. Notem que Jesus de Nazaré, ele foi um pregador que sempre estava orando. É interessante notar que o ministério de Jesus, ele está marcado por missões, está marcado pela obra missionária. Vamos aqui dar uma olhada rápida
rápida do ministério de Jesus e entender por que o ministério de Jesus ele foi bem sucedido com a obra missionária. Vamos aqui dar uma olhada. Olha para cá, irmã. A promessa do nascimento de Jesus era missões. A promessa, o anúncio do nascimento dele foi um anúncio missionário. O nascimento de Jesus foi um nascimento missionário. O crescimento de Jesus foi um crescimento missionário. A pregação de Jesus foi uma pregação missionária. A primeira chamada que Jesus fez foi uma chamada missionária. Aleluia. Todas as entradas de Jesus na sinagoga eram entradas missionárias. Os barcos eram missionários. As casas eram casas missionárias. As baladas e os becos por onde ele passava eram locais de missões. Tudo na vida dele foi missionária. Agora entenda aqui uma coisa: a última pregação dele foi missionária. A última oração dele foi missionária. O último chamado dele foi missionário. O último prato dele foi missionário. A morte dele foi uma morte missionária. A crucificação dele foi uma crucificação missionária. O sepultamento dele foi um sepultamento missionário. Até mesmo a ressurreição dele foi uma ressurreição missionária. O aparecimento dele foi um aparecimento missionário. E cá para nós, irmão, foi o único líder da história, foi o único líder da história que voltou para assinar o testamento de que de fato o cristianismo sobreviveria. Aleluia. Vamos aqui dar uma olhada para você ver. Ele foi o único que voltou para garantir o testamento de que de fato o cristianismo não morreria. Olha para cá para você ver. Se você for no túmulo de Allan Kardec e perguntar lá, dá-me aqui um testamento provando que Allan Kardec vive, alguém vai pegar o testamento e vai dizer: eu tenho aqui um testamento, mas o testamento comprova que Allan Kardec está morto. Se você for no túmulo, tentar também de Confúcio e perguntar, dá-me aqui um testamento comprovando que Confúcio está vivo, eles vão dizer: sim, eu tenho um testamento, mas o testamento comprova que ele está morto. Se você for no túmulo de Padre Cícero e perguntar, dá-me o testamento de Padre Cícero, ele vai dizer: sim, eu tenho um testamento, mas o testamento está comprovando que ele está morto. Se você for no túmulo do reverendo senhor Tairuta de Guxinha, fundador da seita de Breno Michecha do IE, e perguntar, dá-me aqui um testamento do senhor Tairuta de Guxinha comprovando que ele vive, eles vão dizer: sim, eu tenho um testamento, mas o testamento comprova que ele está sepultado. Se você for no túmulo de Maria e perguntar, dá-me aqui um testamento da irmã Maria, eles vão dizer: sim, eu tenho um testamento, mas o testamento comprova que ela está sepultada. Agora olha para cá aqui, olha para cá. Se você pegar um avião agora, for lá em Jerusalém, especialmente em Tel Aviv e fora da porta, chegar, perguntar em que o seu guia turística, e perguntar: seu guia turística, eu quero que o senhor me mostre o sepultamento de Jesus, aonde ele foi sepultado. Só me mostra o local. Quando você chegar lá, vai estar escrito em 3 idiomas, em grego, em hebraico e em inglês. Vai estar lá escrito assim: he is not for his uses, que quer dizer, ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Quem acredita que ele está vivo e garante a obra missionária, levante a sua mão e adora a ele esta noite. Olha para o seu irmão aí com cuidado e fala para ele assim: o seu Cristo está vivo e está aqui essa noite. Vai, fala para o Senhor, ele está vivo e está aqui essa noite. Aleluia, aleluia. Quem ora fala com Deus e Deus fala com ele. A igreja de Antioquia, olha para cá. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, vamos entender que nos seus 28 capítulos nós vamos ter ali nada mais nada menos do que uma escola missionária, uma escola que documenta a obra primitiva no primeiro século da obra missionária. Agora entenda aqui, Jesus, ele ensinou
ensinou as táticas de ganhar alma para os discípulos. Eu sempre digo uma coisa, que nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, os discípulos quase não ensinavam, os discípulos quase não pregavam, os discípulos quase não faziam nada. Sabe por quê? Porque eles estavam na fase de aprender para fazer depois. Sim, eles estavam na fase do aprendizado. Olha para cá, em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ensina as táticas para os discípulos sobre o que é o evangelismo, sobre o que é o evangelismo em massa, sobre o que é o evangelismo individual. Ele vai ensinando os discípulos. Por quê? Porque eles praticariam isso lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então o que eu aprendo aqui? É que Mateus, Marcos, Lucas e João é um livro de aprendizado, é um livro de aprender. Já o livro de Atos dos Apóstolos é um livro de praticidade, é um livro de praticar o que se aprendeu. Eu preguei aqui uma vez, eu tinha pregado aqui, a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre lições também, e eu quero relembrar que algumas coisinhas que eu falei aqui. A igreja de Antioquia, ela estava em algum lugar, mas aqui essa noite eu quero inverter a ordem da oração. Não é a igreja que estava, né, mas sim a igreja que está. Olha para cá, você entender isso aqui, irmão. Eu não quero falar aqui essa noite da igreja que esteve, eu não quero falar aqui essa noite, da igreja que esteve orando, da igreja que esteve pregando, da igreja que esteve amando, da igreja que esteve jejuando, da igreja que esteve praticando, da igreja que esteve evangelizando. Não, senhor, não, senhora. Eu quero falar aqui essa noite é da igreja que está pregando, da igreja que está amando, da igreja que está fazendo a obra de Deus. Aleluia. A igreja que esteve orando, que esteve pregando, é a igreja do passado, é a igreja, não é a igreja primitiva, é força de expressão. A igreja que esteve é a igreja que fez ontem, mas não faz mais hoje. Eu não quero aqui essa noite a igreja que esteve ontem, eu quero aqui essa noite a igreja que está sempre fazendo alguma coisa. Olha aqui, o trabalho da igreja é um trabalho que é feito no gerúndio. Olha para cá, olha para cá. Você que está aqui, você estudou, você tem uma técnica no português na escola, você sabe o que eu estou falando. A igreja de Atos é uma igreja que atuava no gerúndio. Por quê? Porque em língua portuguesa, e pelo misericórdia eu trabalho com língua portuguesa, lá no português também. O que é gerúndio em língua portuguesa? Gerúndio indica alguma coisa que está acontecendo. Não é que vai acontecer ou que aconteceu, é que está acontecendo no momento. Quer um exemplo? Vou dar. No Novo Testamento, o livro que mais tem gerúndio é o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque uma coisa que está acontecendo quer dizer que está em atividade. Quer um exemplo? Vou dar aqui. Olha aqui, ó. No livro de Atos você vai encontrar expressões assim, ó: pregando, andando, fazendo, orando, chegando, subindo, evangelizando, missionando, amando, enviando, compartilhando, ajudando, crescendo, descendo, subindo, avançando, crescendo, abençoando, levantando, chegando. Sabe o que é isso aqui? É alguma coisa que está acontecendo. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Eu quero uma igreja no gerúndio, é uma igreja que está pregando, é uma igreja que está amando, é uma igreja que está abençoando, é uma igreja que está enviando, é uma igreja que está atuando. Esta é a igreja que Deus quer. E Deus quer uma igreja que esteja orando, uma igreja que esteja orando. Por que Deus quer uma igreja que ora? Porque a oração, ela é a chave para missões. Existe aproximadamente mais de 15 termos para a palavra oração. Se você pegar as palavras e analisar elas nas entrelinhas, etimologicamente, à luz do grego, do hebraico e do latim, você vai perceber que essa palavra oração, ela tem uma imensidão de cognatos a respeito dela, de sinônimos a respeito dela. Tem gente que pensa que orar é só fechar o olho e ficar mexendo lá para os lábios. É só sinônimo. Oração vai muito além. Você sabe qual foi a primeira pessoa que orou? Adão no Éden. Porque a oração
quer dizer comunicação. Oração quer dizer comunhão. Oração quer dizer intimidade. Você entendeu? Oração quer dizer ação. Oração quer dizer falar com Deus. Oração quer dizer ouvir Deus falar. Você entendeu aí? Então o termo oração, em cada contexto diferente, ele é explicado de uma maneira diferente, meu querido. Aleluia. O Antigo Testamento está marcado por pessoas que oraram. Sim, pregador, o Antigo Testamento está marcado por pessoas que oraram. Vamos dar uma olhada aqui. A Bíblia vai dizer que Noé orou antes de entrar na arca e depois de entrar na arca. A Bíblia vai dizer que Moisés orou antes de passar o Mar Vermelho e depois de passar o Mar Vermelho. A Bíblia vai dizer que muitos profetas no Antigo Testamento oraram ao Senhor em busca de resposta para alguma coisa. E olha aqui, cá para nós, irmã, a melhor oração, sabe qual é? Não é aquela que é feita, a melhor oração é aquela que é aceita por Deus. Aleluia. Tem gente que ora, mas Deus não ouve a oração dele, Deus não atende a oração dele. Ouvir, ele ouve. Há uma diferença entre ouvir e atender. Eu posso ouvir e não atender, é diferente. Tem gente que está orando, Deus está ouvindo, mas não está atendendo. Por quê? Está orando de maneira errada. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela avançou pelo mundo, ela incendiou o mundo, ela cumpriu Atos 1:8. Sabe por quê? Porque ela soube orar. Olha para cá, irmão, o texto vai dizer assim, todos eles estando reunidos no mesmo lugar. O mesmo lugar aqui fala de comunhão. No mesmo lugar para quê? Para orar. A melhor posição para orar não é de cocado. A melhor posição para orar não é deitado. A melhor posição para orar não é sentado. A melhor posição para orar, meu irmão, é de joelho. Aleluia. Por quê? Porque quando você dobra o seu joelho, você está demonstrando que acima de você tem alguém que é maior do que você. Então quando você dobra o joelho aqui, você faz Deus levantar lá em cima. Aleluia. Então a igreja, ela tem que orar. Olha aqui, olha para cá. Você sabe como é que funciona a oração, igreja e pastor? Sabe como é que funciona? Oração, igreja, pastor e obreiro. Tem momento que a igreja tem que estar assim, a igreja tem que estar assim, e os obreiros e o pastor tem que estar assim. Tem momento que o pastor e os obreiros tem que estar assim, e a igreja tem que estar assim. É um descansando o outro. Aleluia. Eu oro por você, você ora por mim. Aleluia. E Deus vai salvando, vai libertando, vai operando, porque Deus faz acontecer milagre através da oração. Quem está sentindo a presença de Jesus, deixa eu falar Jesus. Aleluia. O segundo desafio é o desafio de se pregar a palavra. Olha para cá, irmão, deixa eu explicar melhor isso aqui. O segundo desafio é o desafio de pregar a palavra. Mas a palavra não é a palavrinha, é a palavra. Ei, não preciso falar aqui. Tem muita gente colocando as coisas de Deus no diminutivo. Pregaçãozinha, evangelhozinho, ininha, pastorzinho, irmãozinho, biblinha, diminutivo. Coloca no superlativo, irmão. Coloca no superlativo. Porque o nosso Deus, ele é alto, ele é grande, ele está acima de tudo. Quando você coloca no diminutivo as coisas de Deus, você está querendo limitar o seu Deus. E ele no superlativo, o que ele é no superlativo? Ele é altíssimo, ele é grandíssimo, ele é maravilhosíssimo, ele é eterníssimo, ele é imutável. É isso que ele é. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Valorize a palavra na sua boca. Valorize a palavra na sua boca. A palavra tem que ter efeito na nossa boca. Prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Nezé. Por que pregar a palavra? Porque só a palavra muda o pecador. Eu disse para o meu pastor, quando eu reuni com ele, pastor, o nosso papel é só pregar.
quem prega, de quem canta, só cantar. Não tente fazer o trabalho do Espírito Santo. Tem gente que quer pregar e quer fazer o trabalho do Espírito Santo. Não faça. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você só prega. Quem convence é o Espírito Santo. Você só canta. Não tem que fazer, rapaz, eu preguei, quem quer mais no teu jeito, eu vou parar de pregar. Não, senhor, meu filho. Não, senhora, minha filha. O seu papel não é convencer. O seu papel é para. Eu preguei, ele não parou de fumar crack. Eu preguei, ele não parou de fumar cocaína. Eu preguei, ele não parou de fazer aquilo. Não, senhor, meu filho. Vai, continua fazendo. Porque quem vai libertar ele não é você. É o Espírito do Senhor. Quando o Espírito fazer, meu filho, ninguém vai impedir o obra do Espírito. Não tente convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Fala aí, irmão, vai. Não só pregue, só cante. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Olha aqui, vai para mim. Pregue a palavra a tempo e a. Pregue a palavra a tempo e a. Fora de tempo. Insta. O que é isso? Persista em pregar a palavra. Por quê, mestre? Porque só a palavra. Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. Pedro venceu a sua natureza com a palavra. Paulo venceu a sua ironia com a palavra. A igreja ganhou alma no Antigo Testamento e no Novo por intermédio da pregação da palavra. Olha para cá, você entendeu isso aqui? Não. A Bíblia diz assim, Marcos capítulo 2, que Jesus entrou dentro de uma casa. Ele estava pregando. De repente 4 homens veio carregando um paralítico. Eles chegaram na porta, não deixaram entrar porque a casa estava cheia. Eles subiram pela escadaria, abriram um buraco no teto e desceu o moço aonde Jesus estava. Só que o texto declara e dizer, Jesus, irmão, não estava falando mal da vida dos outros. Ele não estava xingando ninguém. Não, senhor. O texto é claro em dizer assim, e ele estava pregando a palavra. Jesus pregou a palavra. Quer ganhar alma? Pregue a palavra. Quer ganhar o seu filho? Pregue a palavra. Quer ganhar os seus pais? Pregue a palavra. Quer ganhar aquele traficante? Pregue a palavra. Porque há poder na palavra. Entende? Por que pregar a palavra? Porque a palavra é pão, a palavra é água, a palavra é leite, a palavra é mel, a palavra é espada, a palavra é fogo, a palavra é martelo, a palavra é divina, a palavra é de Cristo, a palavra é do Espírito, a palavra é de Deus, a palavra é do alto, a palavra é chuva, a palavra é água, a palavra é rio, a palavra abençoa, a palavra levanta, a palavra derruba, a palavra leva, a palavra traz, a palavra fecha, a palavra abre, a palavra é fogo, a palavra é porta, a palavra é vida, a palavra é estrela, a palavra é bandeira, a palavra opera, a palavra impera, a palavra está no alto, a palavra está na Bíblia, porque a igreja tem que pregar a palavra. Quando a palavra é pregada, meu irmão, não precisa você fazer muito esforço não, porque o papel da palavra é tocar nas pessoas. Pregador, a palavra é espada que retalha o pecador, aleluia, assim como um açougueiro retalha a carcaça. Hebreus 4:12. Repita-se comigo, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada, alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. E não há criatura nenhuma encoberta diante dela, porque a palavra, ela vê, ela enxerga. A palavra, olha para o seu irmão, a palavra vê, a palavra prevê.
Aleluia. Vamos aqui caminhar para o encerramento. O terceiro desafio é o desafio de centralizar Cristo em meio às religiões. Olha aqui. Hoje, o mundo está marcado por religiões. A igreja não prega religião. A igreja não. A igreja prega Cristo. A igreja prega Cristo. E este? Não, a igreja prega Cristo. E este completa aí. E este o quê? E este? Hã? Ninguém sabe não? Crucificado. Aleluia. Paulo falou, a igreja não prega para contenda, a igreja não prega para ganhar dinheiro, a igreja não prega para se exibir, a igreja não prega para aparecer, a igreja prega para saber para quê? Para centralizar o Cristo. E que Cristo é este? É o Cristo crucificado. A crucificação dele trouxe centralidade para o cristianismo. Ele é o centro. As religiões todas precisam ter Cristo como centro. E como eu não estou dando estudo aqui nem palestra, eu não vou entrar em detalhes. Só quero que você seja conscientizado. Cristo precisa ser centralizado no meio das religiões. Existem pessoas que estão tirando Cristo da Bíblia e estão colocando o judeu errante. Estão tirando o Cristo da Bíblia e estão colocando o Cristo histórico. Estão tirando o Cristo da Bíblia e estão centralizando o Cristo lendário. Estão tirando o Cristo da Bíblia e estão centralizando o Cristo mitológico. Cristo é o centro da Bíblia. Ele é o centro do cristianismo. Ele é o centro da igreja. Tá aí? Tá aí? Tá aí, Cristo? Tá aí? Ele tá aí, irmão? As mulheres chegaram lá, pastor, e perguntaram assim: eu vim aqui procurar aquele nazareno que foi crucificado aqui na sexta-feira. Sim, mulheres, vocês vieram sim, só que vocês chegaram atrasados. Por quê? Olha a placa lá dizendo, por quê? Ele já levantou. Ele está glorificado. Ele é o centro. Cristo é o centro. Em último lugar, desafio das traduções bíblicas para alcançar povos diferentes. Esse ponto aqui é um ponto que poucas pessoas falam. Eu quero contar um pouquinho aqui da minha história para você, baseado nesse ponto. Eu não me converti ao Evangelho, a Cristo. Atente aqui para o que eu estou dizendo, irmão. Eu tinha 14 anos de idade, 98, 12 anos. Era adolescente. Comecei a pregar novo, comecei a viajar novo, solteiro. Saía sem saber para onde ir, mas sabia que estava indo fazer algo de Deus. Arrumava as malas e saía. Morava com a minha avó. Vó, estou saindo. Assim que eu terminar a missão, eu volto. Saía assim. Ficava 2, 3 meses, voltava para outro lugar. Nessa jornada de caminhada, vai fazer 20 anos que eu prego a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. 20 anos, 2 décadas, está fazendo agora que eu prego a palavra de Deus. Eu sempre achei muito bonito, quando eu ia na igreja, os pregadores pregavam, eu pensava assim comigo: será que um dia eu vou pregar assim também? A minha avó limpava a igreja na época. Quando eu ficava sabendo que ia pregador na igreja, eu pedia a chave dela de dia e ia para a igreja. Abria a igreja de dia com sol quente. Abria a porta da igreja, ficava ali trancado na igreja e ficava sentado no primeiro banco até na hora do culto só para ver a pregação. Porque eu não queria perder nada. Eu entrava. Só que tinha um problema comigo muito sério. É que quando as pessoas me convidavam para pregar e davam a palavra para eu pregar, eu procurava a porta mais próxima para correr. E a mesa que tivesse mais encoberta para eu me esconder.
que eu tinha muita vergonha. Eu tinha vontade de fazer, mas eu tinha vergonha de fazer publicamente. Mas eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu tenho um desejo tão grande de pregar, que eu vejo esses pastores pregando, esses irmãos pregando, eu quero pregar também. Sabe o que eu fazia? Olha aqui. Eu falo de missões, você vai entender que eu estou falando isso. Pegava um radinho de fita antigo que eu tinha, fita cassete, pegava umas fitinhas meia velha, colocava no gravador e entrava no banheiro. Colocava em cima da caixa de descarga e subia em cima do vaso. E começava a pregar e gravar o que eu estava falando, pregando como eu estou pregando aqui agora. Só que eu fazia isso no banheiro. E pregava sobre Jesus no banheiro, Jesus salvo no banheiro. E meu avô lá, meu filho, você está ficando doido, meu filho, para com isso. Nem eu entendi aquilo que eu estava fazendo. Pegava as fitas e levava comigo para viajar. Dava para as pessoas ouvir onde eu levava. Era um desejo que eu tinha de pregar. Comecei a pregar, comecei a sair. Comecei a ler a Bíblia. E pensei comigo, Senhor, o Senhor podia me mudar. Muda eu, Senhor. Eu quero pregar para eu quero sair para ganhar alma. Não, vai resumir para tomar muito tempo. Esse testemunho é grande. Um menino que ex-mendigo, você está vendo aqui, ex-mendigo de rua, viciado em maconha, cocaína, crack, veio do tráfico de droga, perdidinho no mundo, Deus pega e transforma. Glória a Deus, glória a Deus. Nessa caminhada minha eu já preguei acho que mais de 10 mil mensagens. Logo quando eu comecei a pregar, era de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De dia, de manhã, de tarde, de madrugada. Não tinha discussão. Pregava de manhã, pregava de tarde, pregava de noite, de madrugada. De madrugada, de noite, isso não é mentira. Deus ouviu minha oração. Quando você faz uma oração, Deus ouve, irmão. Cuidado com o que você está falando com Deus. Cuidado! Deus está ouvindo o que você está falando. E na hora certa você vai ter que estar preparado para aguentar as consequências das respostas. Deus me respondeu. Só que eu não sabia que ia ser uma coisa tão complicada, aparentemente para mim. Aparentemente. Comecei a pregar e comecei a ler a Bíblia. Eu lembro que eu começava a ler a Bíblia e eu percebia que a minha mente ela ficava toda embaralhada. Eu não entendia nada do que eu lia. Mas eu assim eu lia. Em compensação, tudo que eu lia lá ficou na minha mente hoje. Comecei a ler livros sobre a Bíblia. E Deus começou a revelar na minha mente palavras diferentes. E eu comecei a querer escrever, mas eu não sabia ler direito. Eu não sabia escrever direito. Não tinha oportunidade de me formar na época quando eu era mais novo. Mas mesmo assim eu me desafiava. Eu lia, estudava. E eu acho que Deus, não tenho certeza. Deus olhou lá do céu para meu filho, eu estou vendo que você é uma pessoa muito desejosa. De fato, você lê muito, você faz isso. Eu vou honrar você. Irmão, vou chegar onde eu quero agora. Essas bandeiras que estão aqui, ó, tipicamente representadas aqui alegoricamente, cada bandeira dessa tem uma história grande. Hoje, para a glória de Deus, meu sonho hoje, eu falei, Senhor, um dos meus maiores sonhos é ser tradutor. Meu maior sonho. Eu comecei sonhando lá atrás, com 14 anos. Não tinha nada, não entendia nada. Passou-se 20 anos. Deus a gente cumpriu o que Ele falou. Hoje, para a glória de Deus, escute isso aqui. O que eu vou falar aqui é para aumentar a sua fé, para você não desistir. Ah, não tem estudo, tem isso. Irmão, Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz você virar sem você ter estudado. Ele faz você ser sem você ter estudado. Hoje, para a glória de Deus, eu falei, Senhor, o meu sonho é ser tradutor. Eu quero pregar para as pessoas de outros países que vivem do nosso. Para eu pregar, eu tenho que falar a língua deles. Para a glória de Deus hoje, irmão. Sou fluente em alemão. Para a glória de Deus, você aqui. Na escrita, na leitura, fluente. Sou fluente na escrita russa. Na escrita, sou fluente em grego e hebraico. Fluente, escrevendo e lendo. Dou aula de grego, de hebraico, de alemão, de russo, de árabe. Parece que Deus me programou para armazenar ideogramas chineses. Uma facilidade muito grande. Coreano. Dou aula disso. Como? Você não fez curso de nada.
Mas quando Deus quer fazer, Ele faz você ser sem você ter estudado. Você entendeu? E hoje eu posso pregar para um alemão tranquilo, posso pregar para um grego, posso pregar para um judeu, posso pregar para um russo, posso pregar para uma pessoa que vive no Egito, da Arábia. Você entendeu? Inclusive eu estou dando aula agora em mandarim, em chinês. Eu dou aula em mandarim, escrevo os ideogramas e dou aula em mandarim no slide. Eu escrevo no computador e dou aula no slide. Eu pensei nisso, mas como aqui não seria um estudo, então não precisou. Essa é essa palestra. Mostrar como Deus alcança as almas através dos chineses, através dos ideogramas e as histórias dos ideogramas. Você entendeu? Desafio, o meu maior desafio, essa Bíblia que está aqui na minha mão, ela é chinês e português. Essa Bíblia que está aqui na minha mão, chinês e mandarim. E deixa eu falar um pouquinho aqui para você, para encerrar, para não tomar muito tempo, algumas coisas sobre a importância de traduzir a Bíblia. A Bíblia, ela exige aproximadamente mais de 6.000 línguas. A Bíblia foi traduzida aproximadamente para mais de 3.000 línguas, mais de 3.000 idiomas. Só que também temos dialetos. Para você traduzir uma Bíblia para uma pessoa de outra língua, você tem que conhecer pelo menos um vocabulário básico daquela língua, para você traduzir a Bíblia, pelo menos um vocabulário básico para você falar para aquela pessoa, daquela língua. Você precisa saber pelo menos isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Hoje, a gente ignora muito, eu não sei, o que inclusive eu lembrei de algo interessante, eu vou até perguntar aqui agora. Quem de vocês aqui já estudou alemão, levanta a mão. Levanta a mão. Quem de vocês que já estudou espanhol, levanta a mão. Pode levantar, irmão, você que já estudou espanhol. Não é formado não, mas já estudou espanhol, levanta a mão. Levanta a mão. Quem aqui já teve aula de alemão, já estudou alemão, levanta a mão. Russo, levanta a mão. Grego, levanta a mão. Hebraico. Às vezes, irmão, por que você está perguntando isso? O desafio de traduzir uma Bíblia não é fácil. É triste quando uma pessoa se especializa. Olha aqui, deixa eu te falar isso aqui. Olha, por que você está falando isso aí? Porque hoje é uma aula de missões.